Dia 16 de implementação de novos hábitos, hábitos saudáveis ou manutenção do que a gente já tem, né? Antes da gente tentar construir algo e perder o que a gente já tem, né? Então, assim, vamos lá. Hoje correu tudo muito bem. Consegui fazer quase todos eles. A maioria deles eu dobrei, fiz até mais tempo do que eu tinha me proposto a fazer. Porque eu comecei a usar cronômetros, vamos supor. Na hora da leitura, eu estipulei tanto tempo para a leitura, então deixei meu celular longe com aquele tempo marcando e fui fazer a leitura. Quando eu fui fazer outras coisas, eu botei o tempo e fui me dedicar àquelas coisas. E eu dava intervalos quando acabava aquele tempo e ia fazer alguma coisa para relaxar. Você sabe o que era? Não era comer. Era colocar no Instagram. Isso é uma das coisas que eu tenho que parar para pensar. Hoje eu estava ouvindo um podcast muito bom, ele é bem antigo, mas eu gostei do que eu estava ouvindo. Que ele fala assim, né? Ele é uma pessoa famosa, é um influencer, não porque ele queria, porque ele não gosta dessa área de redes sociais, nem de ficar se expondo dessa maneira. Pelo contrário, ele acha isso uma baboseira, uma grande perda de tempo pessoal seu ficar horas e horas na internet, não importa que desculpa você dê pra isso. Acho bem bacana, porque ele fala mesmo, fala na cara. Só que ele cresceu muito. Ele ficou muito exposto nessa área assim, pública. Então as pessoas queriam ouvir mais dele. Tem os livros dele, tem as coisas. Então ele estipulou que ele gastaria um dia na semana para botar os posts dele. Seria na segunda-feira. E ele fala, eu dava 1 hora da minha segunda-feira para postar o que eu ia ter que postar. E eu postava só uma vez por semana. Isso ele escreveu logo depois. Ele deu essa entrevista logo depois desse livro que ele lançou. Então ele gastava 1 hora para editar aquele post dele, o vídeo, geralmente vídeo, alguma foto, alguma coisa, colocava lá. Só 1 hora por semana. Depois, nesse mesmo dia que ele tinha estipulado, que tinha sido na segunda-feira, ele tirava mais tarde, aí ele ia fazer alguma coisa que ele tinha que fazer, ele tirava nesse mesmo dia, ó, alarme aqui. Esse mesmo dia ele tirava 2 horas mais ou menos para responder às pessoas. E ele é militar nessa área de horários, de tempo que gasta nisso, tempo que gasta naquilo. Então 2 horas. Depois ele não mexia mais, ele não queria nem saber se estava sendo divulgado, repostado, se tinha gente criticando, se tinha gente compartilhando. Ele não entrava, nada fazia ele entrar. E ele falava nessa entrevista. A entrevista é muito grande, então ele fala sobre várias coisas, mas eu achei interessante essa área. Que ele falava assim, não tem que ficar acompanhando nada. Se você for bom, vai ficar bom. Se você não for bom, não vai ficar bom. Então você vai estudar. Aí ele falou, o problema é que as pessoas se iludem achando que está aprendendo alguma coisa, mas elas estão viciadas na internet, não saem por outro motivo. Não é porque querem ficar bons ou querem acompanhar isso ou aquilo, é porque estão viciadas. E ele fala na cara dura. O problema é que as pessoas não admitem isso. Achei o máximo. Eu gosto dessa linha dura, né? E achei bem interessante essa parte, várias partes, né? Mas eu também fiquei pensando assim, será que realmente a gente precisa ficar postando o dia inteiro? O algoritmo, dane-se algoritmo, se você tem conteúdo, você não precisa de algoritmo, né? Pelo contrário. O algoritmo talvez seja o seguir o fluxo do mundo. Eu sou contrária, né, ao mundo. Mas tem a mesma coisa que o pessoal do mundo tem. Eu sou viciada na internet também, né? Tô precisando fazer um jejum de dopamina de celular de novo. Terminando aqui, vou até checar quanto tempo eu tô gastando nisso. Porque tava bem controlado. Desde o dia que eu terminei meu jejum de dopamina, eu não tinha passado nunca mais de 1 hora de redes sociais. Mas agora eu já não sei. Esses pouquinhos dias pra cá, eu fiquei mais. Vou dar uma olhada. E se tiver passado de alguma hora, eu vou dar uma olhada real. Não vou dar uma olhada hoje, vou dar uma olhada real pra trás. Se passou algum dia de 2 horas, pode ter certeza que eu vou diminuir. Vou botar o timer ou vou tirar. Mas foi uma coisa que eu fiquei me questionando. Às vezes a gente atribui o nosso
a nossa... É que falar sucesso parece que eu cheio de fã, não isso, mas a gente atribui o nosso sucesso no nosso trabalho com as horas que a gente dedica se expondo ou vendo coisas. E às vezes está roubando preciosas partes do nosso tempo, do nosso dia, que a gente poderia estar estudando e aprendendo mais. Cara, isso é muito sério. Tem uma parte também nessa entrevista que ele fala assim, se você quer crescer e ser bom, mas aí ele fala assim, não bom, se você quer ser o melhor, você tem que fazer o que ninguém tá fazendo, o que ninguém quer fazer. Lembra que eu falei do James Clear, do livro que eu li dos Hábitos, que ele fala exatamente isso? Ele fala assim, lembra que eu te falei? Eu te falei, tipo, no domingo, ou ontem, não lembro. Que ele fala assim, a maioria fica olhando só o pessoal que fez sucesso e quer sucesso, quer sucesso, quer sucesso, quer sucesso, quer sucesso. Mas não vê o que as pessoas fazem no dia a dia da vida inteira para chegar lá, para ter chegado lá, para conseguir se manter lá. Né? Usando o negócio de jogadores de futebol. Quantos jogadores de futebol bons você já ouviu falar? Vários. Aqui no Brasil, vários. Quantos se mantiveram bons? Nenhum. Não tô criticando o Brasil em si. Eu posso falar porque é meu país, né? Se mantiveram bom nenhum. Fica ruim. Porque o estilo de vida não é constante, né? Mas aí se você for ver alguns jogadores velhos que ainda estão jogando, velhos pro esporte, né? Que ainda estão jogando tudo o estilo... Meu relógio tá apitando. O estilo de vida deles é o mesmo, constante, sempre. Então, o que é o sucesso? Seria o sucesso pra você? Ah, quero ficar rica. Tá, você quer ficar rico por quê? Porque às vezes você fica rico, você chega lá, lembra? Você chega lá na ilha. Tá, ficou rico. E aí? Isso aí alterou o quê na sua vida? Ou então você chegou lá, pronto, fiquei rica. Aí você fica aquele vazio. Pronto, fiquei rica. Mesma coisa dos jogadores de futebol. Querem fazer sucesso e ser contratados por times grandes, desde pequenininhos, né? Tá, e aí? Foi contratado. E agora? Vou continuar treinando, mas eu quero ser contratado agora por times famosos da Europa. Acho que ninguém vai ficar jogando aqui no Brasil. Vai ser jogado pra lá. Pronto, foi lá. Tá, mas e aí? O depois? Você tá entendendo? O depois. Tem sempre que ter uma meta maior, mas aprender a desenvolver um percurso. Por exemplo, se você quer ser um corredor de longas distâncias, ou de médias distâncias, ou de curtas distâncias, se você ficar focado só numa prova que você vai fazer, ou em provas que você vai fazer, quando chegar nessa prova aí, vai fazer o quê? Acabou? Tem que criar uma mentalidade de estar sempre em treinamento, sempre em preparo e apreciar o percurso. Foi tudo isso que a gente falou ontem daquele livro de criação de hábitos. Ou apreciar o percurso, ter prazer no percurso. O David Goggins, ele já vai por outro lado. Ele fala, cara, que a sua meta seja algo inalcançável, porque se for algo alcançável, não vai te desafiar e não vai te mudar em nada, vai continuar fazendo besteira, caca que ele quer dizer assim, não vai se cuidar. Faça uma meta louca, por exemplo, você corre 5 km, no final do ano se programa para correr uma maratona. É louco, se você é um corredor de 5 km, correr 42 km é loucura. Loucura! Não faz o menor sentido. Ele fala, não, se inscreve, porque aí você vai se desafiar diariamente. Né? E ele também tem a mesma mentalidade do James Clear. Que ele fala assim, cara, o que importa é o que você faz no dia a dia. O dia a dia é o que importa, é o que vai construir quem você é em qualquer área. Só que é diferente do David Goggins, do James Clear, que fala sobre ter prazer, apreciar, ir devagar. Também ele também fala devagar. Curtir os passos. O David Goggins fala que essa baboseira não vai ser confortável, você não vai gostar. Você tem que fazer o que você não gosta. Você tem que se desafiar todos os dias. Ele fala, a coisa que eu mais odeio no mundo é correr. Então eu começo meu dia correndo. Também faz sentido isso que ele fala, porque quando você se desafia a fazer coisas que você não gosta, você cresce a parte do teu cérebro, você desenvolve a parte do seu cérebro que lida com desconforto e você expande a sua capacidade de observar as coisas. Nós temos que lidar com o desconforto, já te falei isso 1000 vezes. Se você ficar se mimando,
você não vai andar muito para frente, você vai acabar repetindo os mesmos padrões. Vai sempre ficar caindo e tropeçando nas mesmas coisas. Então você tem que gerenciar isso. Escolhe uma coisa que você detesta fazer, mas você precisa fazer, mas você detesta e faz ela, põe ela como uma missão diária. Vou fazer isso, que eu odeio todos os dias. Você vai fortalecendo essa área mimadinha de você, vai eliminando, amadurecendo essa área mimadinha sua que só gosta de fazer, só faz o que gosta. Mesmo você sendo um trabalhador bastante esforçado, mesmo você juntando dinheiro, não interessa. Você entendeu o que eu quis dizer? A gente se mima, tá? O tempo inteiro. A gente não gosta de desconforto. Então, saia dessa zona de conforto de maneira curtinha. Escolhe uma coisa, vai expandindo essa sua capacidade. Indo pro lado do James Clear. Ache prazer nesta área, em fazer uma coisa desconfortável. Lembrando que, se você ficar só achando prazer na sua rotina diária, você tem que sempre botar uma coisa desconfortável depois para essa outra área. A gente tem que casar os mundos nessa área. Igual eu já te falei, já tenho te ensinado. Vamos olhar tudo de maneira ampla. Se a gente focar só em uma área, vai dar certo só até certo ponto. Se você começa pequeno, pausado e pouco, você vai acabar se perdendo. E a mesma coisa isso, os dois falam em comum. Você tem que ter um porquê forte. Ah, quero emagrecer. Por que você quer emagrecer? A maioria fala, né? Porque a gente é todo corretamente para falar, né? Ah, é porque eu quero ser saudável. Seja bem sincero, a maioria das pessoas que está gorda ou acima do peso não estão preocupadas em serem saudáveis. Elas não querem ficar gordas mais. Salvo se elas estiverem à beira da morte. Aí elas querem emagrecer por causa da saúde. Mas eu tenho certeza que se elas tomarem um monjaro ou qualquer coisa, da cirurgia emagrecer, elas vão voltar aos mesmos padrões de antes. A comer porcaria. Estilo de vida ruim, tá entendendo? Então você tem que ter um porquê bem cravado e bem firme. Para quando as adversidades... Os dois falam. Você tem que ter uma base sólida. Os dois falam. Porque quando você tiver um porquê muito firme, enraizado, quando vierem as coisas ruins, as tentações, o momento chato, as dificuldades, as coisas, você vai virar e falar, não, eu vou seguir firme, porque o seu porquê transcende metas, alvos. Você tem que ter um porquê muito firme, para quando os momentos ruins vierem, eles vão vir, você não volte correndo aos hábitos anteriores ruins. Então é importante a gente ter essa raiz. E eu confesso que quando eu vou lendo essas coisas sobre ter raiz, porquês, essas coisas, eu fico muito confusa. Eu que falo, sei lá, eu quero um monte de coisa. Quem sou eu? Eu gosto de tudo e não gosto de nada ao mesmo tempo. Eu me dou bem em qualquer coisa que eu for inventar de fazer, né? E aí eu fico meio assim perdida, né? No sentido de... Essa área do porquê tá meio complicada. Mas o James Clear é a favor que a primeira parte que você tem que fazer é achar o seu porquê. O David Goggins fala, não, velho, só vai. Não tem porquê, continua. Faz o que tem que ser feito. Que lá na frente você encontra os seus porquês. Mas só vai, só começa. Para de enrolação. Ele é muito assim, para de enrolação, para de lero-lero, só vai. Eu, por estar sempre aérea com relação a essas questões mais fundamentais, prefiro seguir essa vertente. Não tô falando que esta é a melhor, tô falando que é a que funciona melhor pra mim. Faz o que tem que ser feito. Acorda cedo, dorme cedo, se exercita, toma sol, lê livro de papel, escreve, para gastando de redes de telas o dia inteiro, para com essa zona, essa bagunça que tá nessa casa, você não arruma nunca, para de ser preguiçosa, para de ser crítica. Por incrível que pareça, eu sou bem crítica, né? Mas não sou crítica aqui não, eu falo mesmo. Graças a Deus não guardo nada. Pode até parecer ser meio falta de educação, né? Mas eu não guardo nada, porque eu, na minha opinião, quem vai guardando, engolindo as críticas e as reclamações e as murmurações, morre envenenado. Eu não. Mas também não preciso ficar destilando todas minhas frustrações, né? Porque aí também mato todo mundo. Eu não morro, mas mato todo mundo. Creio que deve ser algo semelhante, né? Então eu quero ser menos crítica. As pessoas, cada uma tem o seu próprio ritmo. Não é porque eu faço tais coisas e sou chata nessa área que a outra pessoa tem que fazer exatamente a mesma coisa. Entendeu? Então assim, tem que ser... Minha cachorra tá um saco. É um saco que tá no cio. Vai ser castrada assim que sair desse cio, porque ninguém merece. Tá muito chata.
fica latindo, chorando. Ai, eu não tenho paciência. Então, assim, eu nem sei o que eu tava falando. Sim, dos ritmos. Então, só pra te dar um contexto. E essa é uma área que eu tava estudando hoje, né? Nos meus milhões de livros, porque eu nunca leio um livro só, você já sabe. Eu leio 2, 3, às vezes até 4 juntos. No meu ritmo, no meu tempo, e tá tudo bem, tá? Eu funciono melhor assim e eu consigo conectar as visões diferentes numa só. Então, quando eu não tenho porquês, eu fico meio perdida nos meus porquês, assim, existenciais, eu falo, cara, meu porquê e minha base é Jesus. Pronto, ele é minha rocha. Pronto. Todo o resto vai me ajudar a me aproximar a ele ou vai me afastar dele, entendeu? E pra mim fica mais fácil raciocinar e moldar as minhas coisas desta maneira. Eu consigo funcionar melhor, entendeu? Mas cada um com as suas bases aí, né? Mas se ele fala que ele é a rocha e que quando se eu firmar nele, construir minha casa nele, pode vir o que for, eu não vou me abalar, então eu fico com ele. Já te falei, já te falei, se não te falei, tô te falando agora. Minha base sempre vai ser ele e a palavra dele. Sempre, tá? Então eu leio de tudo, estudo de tudo, mas eu sempre checo lá. O que condiz lá? O que Deus fala sobre prazeres, sentir prazer, se alegrar no caminho? O que Deus fala sobre desconforto? Onde Deus... Então é ali que eu vou tentando moldar. E até onde eu saiba, posso estar enganada, Deus fala que o prazer, o nosso prazer está na lei dele. Na lei dele é a palavra inteira dele. Porque a palavra inteira dele é quem? Jesus. Mas está tudo escrito ali na Bíblia. Então, na sua palavra, eu medito dia de noite. Ele também fala que a paz que ele dá, que Jesus dá, excede todo o entendimento. Ou seja, eu posso estar morrendo por alguma doença, algum problema, alguma coisa, sofrendo muito, sendo torturada, tendo alguma coisa ruim acontecendo, mas eu vou ter a paz dele. Então, a paz dele vem desse desconforto ruim, dor, coisa do tipo. Mas também ele não anula os momentos bons, que a Bíblia também fala de momentos muito bons, aprazíveis e de coisas também. Não é só tragédia a vida do crente também, não. O crente que eu tô falando aqui é do cristão, tá? Por favor. Sem bobagens de falar, eu sou católico, então não sou crente. Tá? Só pra te lembrar, até o diabo é crente, tá? Mais do que eu e você, porque ele tava lá, ele via Deus. Né? Só pra te lembrar, assim, pra você não falar bobagem. Então, assim, quando eu falo de maneira de cristão, toda hora toca um alarme. É uma maneira geral de ver. Então, eu prefiro botar a minha base. Aí, desliga a tela. A minha base, os meus fundamentos, tudo nele. O resto a gente vai vendo aí, né? Uma coisa que o James Clear fala que é muito engraçado. Ele fala que a gente usa desculpas que acabam trazendo pensamentos negativos para nossa cabeça. Do tipo, eu queria ser escritora, mas eu não sei escrever muito bem, não consigo fazer nada direito. Não. Ele vira e fala, se você escrever uma linha, 5 linhas ou 1000 linhas, você é um escritor. Você não tem que falar, gostaria de escrever. Não, você fala, você é uma escritora, você é um escritor. Porque quando você vai vendo as coisas que você faz, que você quer, e você introjeta aquilo lá como verdade, você consegue mudar a sua personalidade. Olha que desculpa, a sua identidade. Olha que interessante. Muito interessante. Esses eu anotei mesmo pra te falar, mas não trouxe aqui. De novo. Isso é caótico. Mas você tá entendendo o que eu tô te falando. É bom que te incentiva a comprar o livro e ler. Mas é muito interessante que ele fala que a personalidade vem do latino, que significa repetir. Para que eu não esteja falando bobagem. É repetir, um troço assim, repetir sempre. Então, ou seja, a sua personalidade é aquilo que você faz constantemente. É personalidade ou identidade, gente? Agora já me perdi de novo. Personalidade, identidade. Acho que é identidade. Um trem desses aí, um dos dois. Olha aí, psicólogos não se arrepiem, não vem cheio de teorias. Eu esqueci o nome da palavra e, sinceramente, é só termos. Agora vamos trazer o David Goggins pra cá. Dane-se! Ele falaria uma palavra bem... A palavra. Só faz o que tem que fazer, caceta. Ele só fala palavrão, né? Mas, enfim, isso muda em você. Não sei, personalité. Ai, não lembro o nome, mas eu acho que é a identidade.
Mas eu vou confirmar com você depois. E ele ainda fala, o autor ainda fala assim, não interessa, tem 1 milhão de justificativas de psicólogos, de teoria, não interessa. Ele falou usar só 2 negócios. Um é consciente, outro é inconsciente. Quando ele vai falar do alter ego, de não sei o que, não sei o que, ele mesmo resume só em tô consciente, não tô inconsciente. Não tô consciente. Pronto. Achei massa. Quem aguenta essas nomenclaturas e nomes pra lá e pra cá? Ninguém, nem eles mesmos. Fica todos depressivos aí, falando que você está doido. Então, ou seja, é algo que você faz repetidamente, torna quem você é. Ou seja, você pode mudar quem você é se você mudar as coisas que você faz repetidamente. E o que é que a gente faz repetidamente? Os nossos hábitos diários ou os nossos vícios. Hábitos positivos ou negativos. O que a gente faz diariamente acaba se tornando quem a gente é. E a ótima notícia que ele dá é que você pode mudar isso em você. E essa mesma boa notícia o David Goggins também dá. Ele fala, eu tinha 0,00000%, ou seja, nenhum por cento de ser alguém na vida. Nenhum por cento, zero, era tudo dar errado comigo. Pra dizer a verdade, ele fala, tudo deu errado em todas as áreas. Quando eu era criança, quando eu fui adolescente, tudo deu errado. O que podia dar errado, deu. Eu não tinha perspectiva de nada, ninguém tinha perspectiva de nada pra mim, não tinha nada. Eu não era ninguém, não tinha família, não tinha nada. E eu virei e falei, tá, não tenho nada, foda-se, vou fazer. E fez. Então, ambos, e ele falou, eu quero ser o cara mais casca grossa que eu conheço, que existe. Então, assim, você tá vendo como é importante ler várias coisas ao mesmo tempo? Se você é uma pessoa com, sei lá, não conseguir, tudo bem, que às vezes você prefere ler uma coisa só, termina e lê outra, e aí na sua cabeça você faz as conexões, maravilha. Eu não tô falando que o meu jeito é melhor que o teu, nem o teu é melhor que o meu, tô falando é só leia. Saia dessas telas e vai ler. Como você vai fazer é problema seu, mas leia. Eu leio no meu celular, desculpa, você fica vendo coisas que não é pra ver, tá? Eu não tô falando aqui de putaria, não, tô falando de coisas que você tá gastando tempo à toa. Então vai ler livros de papel, vai mudar esses hábitos ruins, vamos alterar a sua identidade ou personalidade. Caraca, que vergonha, né? Podia ter anotado. Eu anotei. Só que eu fechei lá no quarto com a minha filha e a cachorra, que a cachorra tá insuportável, não para de latir. Aí vocês não precisavam ouvir eu gritando com a cachorra, né? Só vai parecer uma desequilibrada. Mas eu grito mesmo, passo o dia inteiro gritando. Eu cala a boca, cachorra. Eu não falo cala a boca, eu falo, silêncio, cachorro insuportável. E ela fica me olhando assim. Aí vem grudando o bumbumzinho dela nas nossas pernas. Ai, que chato isso. Saco, muito chato. Mas faz parte, né? Será castrada. Eu nunca tinha passado por isso, que todos os cachorros que eu já tive, eu mandei castrar lá bebezinhos, assim, bebezinhos. Eu castro esse trem, que eu não quero. Aí eu nunca soube. E como ela é bem piquititica, quando eu vi que ela tava no cio, eu falei, será que eu arrumo um macho pra fazer filhotinhos? Eu comecei essa putaria no sábado. No sábado mesmo eu já tava falando, vou levar essa cachorra pra operar imediatamente. Tem que esperar acabar o cio. Minha paciência é zero. Para variar, eu também estou naqueles dias, acabei ficando, acho que ontem, hoje, não justifica muitas das minhas gritarias com a coitada da cachorra, mas é chato, gente. É chato. Bom, então é isso. Rotinas feitas quase todas por aqui. Eu falei em uma área, 2. Mas ainda não fui dormir, então essa outra eu posso melhorar. Não arrumei nada, tá tudo na zona aqui. Justos que eu quero melhorar. Não arrumei nada. Porque eu tive que trabalhar hoje à tarde. Depois eu tive que buscar minha filha na luta. Tomei um frio, uma friagem. Não foi legal. Mas fui na academia, tá? Então esse eu não fiz. E outra, eu comprei coisas hoje. Hoje não era dia de comprar coisas, mas eu comprei. Ai, Jesus, o que faz comigo desse jeito? Hoje não era pra comprar, nem podia ter gasto esse dinheiro, mas eu comprei. Não é objeto não, tá? Uma coisa que eu tava do nada, assim, onde eu tava. Tava lá lendo no celular. Ou estava na rua e não tinha levado meu livro físico, como eu tinha lido muito de manhã. Aí fui ler, abri um livro que eu tô lendo, no celular também, um terceiro livro. Só que esse terceiro livro é mais tranquilo. Eu tava, não é romance, mas tava lendo lá.
Aí eu pensei, deixa eu só ver um negócio aqui. Aí eu fui olhar, vi e achei. Aí eu comprei. Aí depois eu vi, caracas. Aí depois minha filha, mamãe, você não me deu a minha semanada. Eu dou semanada. Dou teoricamente. Eu e o pai dela damos R$ 25 que ela por semana. Nunca dei. Mas ela sabe que tem. Aí ela queria uma frutinha de pelúcia. Esse negócio de pelúcia. Vai, bonitinho os negocinhos. Aí ela me dá, mãe, não sei o que. Lá fui eu lá, de novo, na loja de brinquedo, hora dessa à noite. Mas aí no caminho de volta pra cá. Mesmo assim, hoje não era dia de eu comprar nada. Aí comprei a frutinha dela, ela ficou numa alegria. E eu falei, caracas, eu tô descontrolada, descompensada. Com certeza descompensada. E isso é um dos problemas que só eu falo, né? Aqui, a real. Eu te mostro quem eu sou. Já estou te mostrando há muito tempo, desde aquele primeiro vlog que eu coloquei do jejum de dopamina. Eu tenho te mostrado quem eu sou. Por quê? Pra você ver que eu sou de carne e osso igual a você. O Caio igual a você, o R igual a você, eu faço burrada igual a você. Chega dessas papagaiadas na internet, que é tudo perfeito. Ai, meu Deus, eu como só perfeito. Ai, meu Deus, meu casamento é perfeito. Isso eu posso falar, não sou casada mesmo. Ai, 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 ai. Ai, que sol lindo. Ai, que dia lindo. Ai, meus hormônios estão todos perfeitos. Ai, durmo com o sol e acordo não, durmo com a lua e acordo com o sol. Ai, só uso óculos vermelhos. Ai, que não aguento mais essas palhaçadas. Não aguento mais. Não sei como vocês aguentam. Eu não aguento. Eu não acompanho ninguém. Tem um grupo que eu faço parte, eu gosto muito deles, óbvio, faço parte deles. Né? E eu sou a que mais comenta naquele grupo. Quase ninguém comenta. Eu sempre comento. Então, quando eu estou fazendo nada, lá vou eu. Tá. E tem um cara que eu gosto muito, gente. Muito. Fala 100% tudo que é perfeito? Não. Mas o cara é muito inteligente. Já é um senhor. Não tem como negar que o cara é brilhante, brilhante. Ele põe todo mundo que eu conheço, inclusive todo mundo daquele grupo, no chinelo. E tem gente inteligente lá. No chinelo, de tão bom, de tão inteligente que o cara é. Ele é esforçado, estudioso, ele é médico. Além dele ser médico, tem 2 ou 3 graduações em medicina. O cara tem milhares de cursos, assim, que ele dá, que tem online. Ele dá cursos caríssimos de pós-graduação. O cara é top. Top. Ele fala tudo perfeito? Claro que não, gente. Ninguém fala tudo perfeito. Ninguém. Esse é um ser humano igual eu e você. Então, eu não idolatro ninguém. Tudo bem. Mas eu gosto dele. Respeito ele. Então, muita coisa que ele fala, a gente tem que parar pra falar. Antes da gente falar de dieta carnívora, esse cara já falava sobre isso. Antes da gente pensar em falar de cetogênica, ele já lutava contra todo o Conselho de Medicina, todo mundo falando sobre a dieta cetogênica aqui no Brasil. Ele fala de suplementos, ele fala de não sei o que, ele fala. O cara, tô te falando, o cara é top mesmo. Top. E todas as áreas que você parar pra pensar, de saúde do ser humano, ele já falou, já tem alguma coisa dele falando há muitos anos atrás. Ou já escreveu a respeito. E não só nessa área, ele sabe muita coisa de mente também, do cérebro também, de neurociência também. Tô te falando, o cara não é pouca coisa. Aí no grupo lá, o Chai, igual ele, não vou falar o nome não, igual ele, fala umas besteiras, sabe? Cara, me desculpa. Quem fala besteira é você, que estuda pouco. Ai, Marcelo, você não sabe, eu tenho mestrado, eu não sei o que. Tá falando besteira, você tá criticando outra pessoa. Você tá criticando uma pessoa que sabe mais que você. Ah, não, mas nessa área. Aí tudo bem. Aí se ele fala nesta área em específico, eu acho que ele falou besteira. E antes de falar que um cara nesta área falou besteira, assiste o vídeo inteiro que ele tá falando sobre aquele assunto. Não pegar takes de um, takes de outro, takes de outro. Ai, meu Deus, um bando de burrão. Porra. Isso mostra pra mim Aí vocês acham que... Por que eu não estudo ninguém aqui no Brasil? Não acompanho nenhum profissional de saúde aqui, mesmo os carnívoros aqui do Brasil. Não tem como, é um circo, é uma palhaçada. Um confronto de egos, nojento. Não acompanho. E esse cara que eu tô falando, por acaso ele é brasileiro, mas não morou aqui a vida inteira, acho que trabalhava fora. Agora acho que ele voltou, não sei. Não acompanho a vida pessoal dele também. Então, assim, cara, é difícil respeitar vocês profissionais. Vocês não, porque eu não sei se você
É difícil respeitar profissionais brasileiros, muito difícil, por causa desse pensamento medíocre, invejoso, crítico e que não produz nada. Ai, produzo muitas coisas, tenho muitos seguidores. Blá, blá, blá. Ah, tomar banho, que eu não tô nem aí pra isso. Como é que é você? Como é que é teu caráter, personalidade, identidade? Eu tenho que descobrir esses nomes pra não passar vergonha aqui com você. Como é que tá isso aí em você? Você tá podre, apodrecendo por dentro de inveja, de ciúmes, de vícios em redes sociais. Não pense que eita, quase que eu falo não. Não pense que esse bambam que eu tô falando todo fica olhando Instagram, Facebook e TikTok não, tá? Igual você que precisa postar para alimentar o algoritmo para os seus seguidores. Bobagem! Esses caras tops lá não estão fazendo isso, estão produzindo conteúdo. Estão checando zero ninguém. Zero ninguém. Ah, isso serve para você e para mim. Eu não acompanho, me desculpa. Não acompanho a vida de ninguém aqui. Mas se você postar um cachorrinho, ou um gatinho, ou alguma coisa fofinha, ou alguma vitória sua, pessoal sua, fala, caracas, consegui superar isso, consegui vencer isso, consegui não sei o quê, ou então foi meu aniversário, ou então, sei lá, aí eu quero celebrar contigo, quero comemorar contigo, quero estar lá. Quando você cair também, você postar, caracas, eu falo, cara, vai, levanta, uma hora você levanta aí, vida que segue. Mas, ficar juntando posts de não sei o que e falando na mesma bosta que tá todo mundo falando, ou pior, criticando os outros, não vou ver. Vou continuar não vendo. Porque não me acrescenta nada. E pelo contrário, tá tirando um pouco da sua inteligência que tá assistindo esse tipo de vídeo. De pessoas desse tipo. Chega, a gente já tem burrice demais interna própria, limitações muito grandes próprias, pra gente ficar piorando o nosso cérebro, pelo amor de Deus. 8h14, estourou meu horário de telas. Eu tenho que arrumar essas coisas, não sabe o que vai acontecer, né? Você sabe? Eu vou falar, vou dormir e tchau. Por quê? Porque os hábitos antigos não saíram. Os hábitos ruins não saíram ainda. Os novos não entraram ainda, não se firmaram ainda. Por quê? Porque eu não tenho um porquê forte. Então eu tenho que começar a pensar agora, quando eu vou lavar esses pratos, eu vou ficar pensando, por que eu preciso lavar essa louça? Tem que ser ter o que esse povo fala, tem que ter um porquê muito forte. Por que eu preciso lavar essa louça? Não sei, como a minha base é Deus, porque é uma sujeira, Deus habitaria uma sujeira, o povo gosta de falar isso, né? A sujeira que Deus fala na Bíblia não é sujeira física, é sujeira espiritual. E eu sou muito, dessas áreas eu sou terrível, eu arrumo desculpas pra tudo. Eu falo, Deus não tá falando do externo, Deus tá falando do interno, do coração do homem. Aí eu tenho que vir com o meu outro lado. Larga de ser sem vergonha, você tá dando desculpa pra não arrumar. Isso é preguiça sua, é desculpa, tá usando a palavra de Deus, você ainda é triplamente errado. Larga de ser sem vergonha, sabe? É uma guerra interna, assim, bíblica, cabulosa. O que passa aqui é cabuloso. Então a gente tem que vencer a regra dos 5 segundos. Não pensa, só levanta e faz. Se parar pra pensar, eu fico igual a galera que gosta de filosofia. Nem sei se existe isso ainda, né? Os filósofos sentados lá discutindo bosta nenhuma por horas. Então eu fico na minha cabeça, fico sentada horas e horas. Porque sim, porque não, fica um debate assim, né? Dos 300. E aí quando eu vejo que tô com sono, eu vou dormir. Então eu preciso de um porquê bem forte pra eu me organizar, porque eles não sei o que fazer. Mas é assim, né? Uma boa noite, espero que você esteja bem, espero que você esteja conseguindo fazer seus hábitos. Ai, fique à vontade para ficar aqui, se você gosta do meu conteúdo. Se você não gosta do meu conteúdo, fique à vontade para ir também. Eu não vou checar isso, né? Não checo nada disso. Porque eu não quero arrumar mais uma ansiedade. E eu posso arrumar. Essa é a minha verdade, tá? Eu não quero ficar ansiosa se o meu vídeo está alcançando milhões de pessoas ou não. E eu fico ansiosa por tudo. Então, eu não quero ficar ansiosa. Mas eu posso dar uma justificativa bonitinha. Não vou acompanhar, porque eu tenho mais o que fazer. Bonito, né? Ó, instagramável essa frase. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Eu corro de tudo que está ao meu alcance para eu não ficar ansiosa. Corro.
Corro, vai me deixar ansiosa, foda-se, tchau. Não vou ver. Não vou ver. Não vou atrás. Não vou. Corro. Porque só eu sei os gigantes que eu luto mentais pra ficar calma. Eu tô bem naqueles dias. Bem naqueles dias. Então essa é a hora de... Véi, vamos morrer nos esportes e vamos dar uma relaxada. Porque senão o trem vai ferver. Uma boa noite. Tchau, tchau.